O ministro Gilmar Mendes quer que o Congresso discuta um projeto para proteger autoridades e instituições quando situações ou punições que venham de outros países aconteçam. A exemplo de instituições bancárias que não podem permitir que clientes que são sancionados pela Lei Magnitsky façam transações. Vamos entender então com a Janaína Camelo como é que seria esse movimento anti-embargo. E ele mistura Supremo, Congresso, articulações políticas e judiciárias para se chegar a um destino. Hein, Janaína? Conta pra gente, bem-vinda. Pois é, Evandro, segundo o ministro Gilmar Mendes, sim, seria ali uma discussão entre os três poderes que estariam se debruçando na elaboração de uma lei anti-embargos, justamente para proteger autoridades ali de sanções aplicadas por países estrangeiros. E aí, nisso, ele citou o próprio caso, claro, do ministro Alexandre de Moraes, dentro da Lei Magnitsky, dos outros ministros que tiveram os vistos norte-americanos também revogados ali por decisão da Casa Branca. E ele disse que, como você falou aí, isso também, essa proposta que está sendo discutida, também beneficiaria ali entidades que acabam sendo penalizadas ali por sanções, penalizadas de forma de tabela, né, ali paralelamente por conta dessas sanções. Porque, por exemplo, no caso do próprio ministro Alexandre de Moraes, os bancos que atuam aqui no Brasil receberam uma ordem dos Estados Unidos para que obedecessem ali essa determinação da Casa Branca, mas eles acabaram ficando também numa saia justa com a justiça brasileira. O ministro Gilmar Mendes, ele disse também que o Congresso Nacional, já se adiantando ali, dizendo que o Congresso Nacional é o lugar adequado para essa discussão. Mas, assim, que todos os três poderes estão, sim, participando disso. O ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, ele já tinha avisado que qualquer medida por parte da Justiça com relação a essas sanções seriam feitas depois de uma discussão política, depois de uma decisão política, né? Então não haveria nenhuma medida da Justiça inicialmente. Então, segundo o ministro Gilmar Mendes, é isso que está acontecendo. Já está sendo feito um debate entre o Palácio do Planalto, Congresso Nacional. Só resta saber de onde que vai partir essa proposta, né? Se o próprio Palácio do Planalto vai mandar isso para o Congresso Nacional ou partir já surgir direto ali do Congresso Nacional. Mas, segundo o ministro, seria isso, uma lei para barrar, né? Para proteger ali autoridades, entidades, bancos ali dessas sanções aplicadas por países estrangeiros. A gente já sabe que nas negociações ali do Brasil com os Estados Unidos, o Brasil já quer incluir ali o pedido para que seja revogada ali essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros aqui do STF. Mas, segundo o ministro Gilmar Mendes, então, está sendo, sim, discutida a elaboração dessa proposta ali anti-embargos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Como é que você avalia essa proposta, Langani, diante do que acompanhamos de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, que coloca os bancos numa situação bastante complicada, porque eles não podem permitir que as negociações continuem diante de uma sanção que venha de outro país? Eu vejo que essa lei é absolutamente inócua. Por quê? É redundante. Porque a lei norte-americana não interfere na lei aqui no Brasil. Ela simplesmente fala o seguinte: ora, se você atender determinada pessoa, você vai sofrer consequências nos Estados Unidos. Então isso significa, por exemplo, até a exclusão do banco do sistema SWIFT. Então você não pode usar o Google, então você não consegue blindar o que acontece na justiça. Ou seja, um dispositivo interno não impediria uma ação externa. Exatamente, basicamente é isso. Eu vejo que é uma lei inócua. E para você, Bruno Moza? Exatamente a mesma coisa. O ponto é que, o que eu sempre repito, a Lei Magnitsky, ela está sendo aplicada lá. E aquele sancionado passa a ser tóxico, porque todos que fazem algum tipo de relação com o sancionado terá uma punição lá. Então pode fazer o que quiser aqui, a punição continua lá. Então um banco, por exemplo, ok, você quer continuar tendo relação com o sancionado? Atue. Lá nos Estados Unidos você não atua, nem no SWIFT, nem com dólar. A escolha é tua. A ideia do ministro Gilmar Mendes, Fábio Piperno, é proteger instituições e autoridades, porque a gente está falando também de punições que atingem pessoas físicas, mas que exercem funções de poder aqui no país. Ministro Alexandre de Moraes, um deles. Para você, funcionaria uma lei anti-embargo? Não. Pelos motivos que os colegas já disseram, enfim, relataram, e também porque, no sentido contrário, o Brasil também, já, aliás, decisão do próprio STF, o Brasil obriga
que as empresas brasileiras sigam a Constituição brasileira. Então, se tem alguém sancionado lá, isso não significa que a empresa brasileira tenha que sancioná-lo aqui. Então, não existe a extraterritorialidade das leis. Da mesma forma que não existe de lá para cá, não existe daqui para lá.